Então, eu gostaria de convidar os participantes da mesa. Deputado Celso Pancera, por favor. Dr. Sávio Heder, que é da CEPERS, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Tecnologia, Informações e Comunicações. Doutora Daniela Godoy, da CESU do MEC, Ministério da Educação. O Dr. Gesiel Lima, da AGU, procurador da UFRJ. Eu acho que podemos todos ficar à vontade e o Dr. Gesiel vai começar pontuando algumas considerações e aí nós seguimos, por favor. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos membros da mesa, a todos vocês. Sempre um prazer participar aqui desses eventos do Confis. Acho que é a terceira vez já que eu venho, né, professor Peregrino? Boa tarde a todos. Opa, que bom. É um prazer estar com vocês aqui. Já pela terceira vez que eu venho a um evento do Confis, e hoje com a grata satisfação de falar um pouco da Lei 8958, na perspectiva de uma mudança, de uma reforma, que acredito que é ponto pacífico entre todos nós aqui, que, de fato, se faz necessário já, dado o grau de amadurecimento, de aplicação da lei e do funcionamento dessas parcerias entre as fundações de apoio e as ICTs. Eu selecionei dois pontos apenas, em termos de alterações da lei, que eu acredito, julgo, essencial para uma próxima reforma da lei. Artigo 1º e artigo 6º. Tem várias outras situações, até de menor importância, dentro do contexto da lei, mas o artigo 1º e o artigo 6º realmente depende de uma reforma. Um primeiro defeito desse artigo 1º é que ele trata de uma dispensa de licitação e, ao fazê-lo, ele faz referência a uma outra hipótese de dispensa de licitação. Isso cria um cenário... Aqui, agora melhorou. Conseguem ler, né? Ok. Isso, perfeito. Só o CAPT. As instituições federais de ensino superior e demais ICTs, de que trata a lei e tal, poderão celebrar convênios e contratos nos termos do 12 do 24 da Lei 8666. Eu não sei qual foi a ideia, no momento da redação do texto, de fazer a vinculação com o 13 do 24 da 8666, porque são situações muito, mas muito diferentes mesmo. O 2413 trata de um tipo de dispensa de licitação, e esse artigo 1º da Lei das Fundações trata de uma outra hipótese de dispensa de licitação. Então, essa vinculação causa, sobretudo nas tratativas com os órgãos de controle, uma situação bastante conflituosa, porque busca-se daí, então, nas relações travadas entre as IFES e as suas fundações, pensar requisitos dessa dispensa do 24 com o artigo 1º e vira, em algum momento, uma miscelânea ruim. Então, um primeiro aspecto a fazer na reforma é o quê? Tirar do texto do artigo 1º a referência ao artigo 2413. Porque no 2413, se vocês forem olhar, acho que a gente não tem como alternar as telas, não sei se tem, se tiver seria bom. Mas no 2413, a gente tem uma hipótese de qualquer órgão da administração pública poder contratar por dispensa de licitação uma
instituição de pesquisa, de ensino. Então, seria como, por exemplo, qualquer órgão da administração pública contratar uma universidade pública ou privada para prestar um serviço ou executar alguma atividade dentro daquela temática própria de instituição de ensino. Não é, evidentemente, esse o foco do artigo 1º da Lei das Fundações, porque as fundações não são instituições de pesquisa, de ensino. Elas apoiam as instituições de pesquisa e de ensino, mas elas não o são. Então, por aí, você já vê que há uma distância muito grande entre os dois dispositivos, a demonstrar que essa remissão ao 2413, feita por essa lei, causa problemas sérios na aplicação da lei. E isso, então, precisa ser alterado, precisa ser mudado para a gente trazer a situação para bases mais agradáveis do dia a dia. Um outro aspecto que é também de muita relevância e que precisa ser melhorado no artigo 1º é o objeto dessa relação. Eu chegava aqui nesse auditório e via ali um cartaz na entrada, assim, da Finatec. O projeto é seu e o trabalho chato é nosso. Nós fazemos a gestão administrativa e financeira do seu projeto. Veja, é isso que a Fundação faz, a gestão administrativa e financeira de um projeto da instituição. Quem executa o projeto é a universidade, é a ICT. O projeto é dela. Quem vai... O papel da Fundação é de fazer a gestão. Agora, o que é gestão? Gestão é gastar o dinheiro. Receber, gastar, fazer contratos, pagamentos, em prol da execução daquele projeto. Então, isso é o que ocorre na prática. Vocês fazem isso todo dia, mas a lei, vocês podem ver o texto, não espelha isso de modo claro. Você vê que a palavra gestão, ela... Opa, mudou. Pode voltar na tela anterior, da Lei 8958, por favor. Isso. Olha, a palavra gestão apareceu no texto, salvo engano, na reforma de 2010. Até então, o texto, apesar das fundações só fazerem gestão administrativa e financeira dos projetos, isso não constava da lei. Falava apoio, mas o que é apoio? Apoio é uma palavra um tanto genérica, e aí não se sabia bem o que era, e aí a jurisprudência do controle e judicial ia para todos os lados. Isso era ruim para o sistema, causava insegurança jurídica. E ainda causa. Por quê? Em 2010, na reforma de 2010, quando veio a palavra gestão para o dispositivo legal, ainda veio de um modo como se fosse algo excepcional. Porque você vê que ela descreve todo um contexto, e depois da vírgula aqui, depois de estímulo à inovação, fala, inclusive na gestão administrativa e financeira, como se isso fosse algo assim excepcional dentro desse contexto, quando, na verdade, não é a essência da relação. Então, é preciso mudar, é preciso deixar claro que esse tipo de relação é um contrato de parceria também. A lei faz referência aqui, nesse dispositivo, a convênios e contratos. Eu sei que vocês têm muita dificuldade no dia a dia para trabalhar com convênio dentro dessa relação de parceria entre as instituições federais de ensino superior e as fundações. Então, é preciso trabalhar também o formato dessa relação, o contrato de parceria que existe em decorrência dessa autorização legal de parceria. Então, em relação ao artigo 1º, a gente precisa, claro, dar uma melhorada no texto, mas esses são os pontos essenciais que precisam ser atacados. Um dispositivo mais enxuto e que trate realmente daquilo que ele deve tratar, né? Excluindo aí, então, a referência ao 2413 e deixando o objeto gestão administrativa e financeira em evidência, porque é isso que, de fato, as fundações de apoio fazem no dia a dia. Isso já é realidade, é a prática, o que demonstra o cartaz que eu li ali logo no início. Poderia descer lá para o artigo 6º agora, rapidamente? Que é o último dispositivo da lei, salvo engano, o próximo do último. Pode descer mais. Pode descer. Pode descer. Nós falamos, então, que o que as fundações fazem é gestão administrativa e financeira dos projetos. Essa é a atividade central.
Esse dispositivo, o sexto, vai dizer, no cumprimento das finalidades referidas nesta lei, poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços das IFES e demais ICTs apoiadas, pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, etc., mediante ressarcimento. Esse dispositivo precisa ter uma conexão lá com o primeiro. A redação dele também é ruim. Sob certo sentido, vocês talvez já se depararam com isso, e o controle tem jurisprudência bastante, né, nessa linha, no sentido de que a fundação de apoio poderia se utilizar dos bens materiais e imateriais das instituições apoiadas e pagar um ressarcimento por essa utilização. Ora, isso é uma complicação desnecessária para o processo. Por quê? Porque, para fazer gestão do projeto, a instituição, a fundação de apoio, não utiliza bens, ela não tem que ressarcir nada por isso. Ela está prestando um serviço. Quem executa o projeto, quem utiliza os bens para a execução do projeto é a própria instituição apoiada. Então, ela vai ressarcir a si próprio, ou a fundação de apoio vai ressarcir a instituição por algo que ela não usa. Então, esse dispositivo ele cria essa perplexidade que é muito ruim também, precisa ser melhorado. Porque eu sei que, quando vocês pedem o recredenciamento, o GAT, ele exige lá a comprovação se vocês estão fazendo esse ressarcimento. E eu sei que é feito um ressarcimento fake ou para cumprir tabela, para atender essa disposição. Então, isso é muito ruim, precisa ser melhorado esse ponto também. E um outro aspecto, que é mais grave, eu acho, que é o seguinte: esse dispositivo abre margem para uma certa interpretação, que eu acho que ocorreu aí, de certo modo, bastante, porque o controle já se deparou com isso, que é o seguinte: a fundação de apoio, ela demandada por terceiros, prestaria serviços próprios das instituições de ensino, de pesquisa, etc. Ela contrataria diretamente, prestaria o serviço, valendo-se daí da estrutura da instituição, professores, rede de conhecimento, etc., nome, etc., e depois faria um ressarcimento à instituição. Isso é muito ruim. Primeiro que o patrimônio da instituição não tem preço para alocar, ele não está à disposição ou disponível para fins de locação, né? Não está à disposição. E a ideia, na verdade, da lei é permitir que as instituições consigam executar suas atividades dentro de um ambiente mais expedito, mais flexível, mais dinâmico, mais ágil, mas não que as fundações de apoio substituam as instituições de ensino. Essa interpretação, ela, inclusive, é ruim para o próprio sistema, porque ela passa aquela ideia, ela dá vazão e ela dá força para aquela ideia de privatização das instituições de ensino via fundação de apoio. Então, não é bom. Primeiro, porque como é que eu vou estimar um ressarcimento pelo uso dos bens imateriais da instituição de ensino? É difícil, não tem como calcular isso. Então, na verdade, esse terceiro, quando ele não demanda a fundação, ele não quer a fundação, ele quer a instituição de ensino a prestar o serviço que ele demanda lá de fora. De modo que a fundação de apoio entra no contexto para fazer a gestão, e que faz muito bem, e que faz operar o sistema. É interessante. Então, é hora de, nessa reforma, a gente focar nos pontos essenciais e não fugir das premissas. Se a fundação faz gestão, então que toda a lei seja construída dentro desse contexto, dentro desse conceito, para que a gente não fuja dele. E o artigo 6º ele abre margem para esses pontos que, a meu ver, leva a desfigurar o sistema. Então, é preciso também mexer no 6º. Mexer no 6º. Outra questão também, que aí foge um pouquinho do 6º, mas só para deixar para vocês, ainda a título de reflexão, a remuneração do pessoal da instituição de ensino alocada nos projetos gerenciados pela Fundação. A remuneração, seja na forma de bolsa, seja na forma de retribuição pecuniária. Isso está muito solto.
está redigido de modo ruim na lei. Eu vou pedir só para o pessoal lá, para voltar no artigo 4º, fazendo um favor, da lei. Subir um pouquinho, só para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui. Sobe mais. Sobe mais. Mais. Aí. Olha só, aqui, olha o 4. As IFES e demais ICTs poderão autorizar, de acordo com as normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições em regulamento, tal, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no artigo 1º dessa lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais. Veja, quais são as atividades que a fundação realiza? É gestão. Mas não é isso que o dispositivo visou, de fato, regular. É a participação dos servidores nos projetos, não nas atividades da fundação. Que a atividade da fundação, nós já referimos aqui, é a gestão do projeto. Né? Olha só, o parágrafo 1º ainda desse dispositivo. A participação de servidores das IFES e demais CTs nas atividades do artigo 1º, autorizadas no terceiro, não cria vínculo empregatício, etc. e tal. Sobe um pouquinho. Quero ler o parágrafo 3º, por favor. Olha só. É vedada... o segundo, é vedado aos servidores públicos federais a participação nas atividades referidas no CAP durante a jornada de trabalho, que estão sujeitas, excetuada a colaboração esporádica. O terceiro, é vedado a utilização dos contratados para a contratação de pessoal administrativo, de manutenção. Veja, faz todo um contexto como se os servidores fossem atuar nas atividades das fundações, mas as fundações, na verdade, são apenas gestoras. Então, a gente precisa guardar a coerência do texto legal inteiro. Então, nessa reforma, a gente precisa eleger prioridades, premissas e construir um texto de acordo com essas premissas, para que o sistema seja aperfeiçoado. Eu diria ainda, um outro ponto que é sempre motivo de uma certa atenção, os escritórios, sedes das fundações de apoio dentro do patrimônio das instituições federais de ensino. Vez ou outra, o controle fala, você tem que cobrar o aluguel aí pela ocupação do escritório por parte da fundação. A lei disse que a universidade precisa ressarcir os custos operacionais da fundação. Então, veja, para a gente cobrar o aluguel da fundação, pela ocupação da sede, do escritório onde ela instala a sua sede, ela vai embutir isso aí nos custos operacionais, porque não teria como ela pagar de outra forma. Então, assim, a gente, universidade, ICT, receberia com uma mão e devolveria com outra mão, o que é ridículo. Então, assim, a lei poderia tratar disso aí e colocar a gratuidade dos escritórios, das fundações de apoio na sede, dado o tipo de vínculo que as fundações estabelecem com as respectivas instituições apoiadas. Não faz sentido cobrar esse aluguel e, ao mesmo tempo, ter esse aluguel embutido nos custos operacionais que as universidades precisam ressarcir. Então, são alguns pontos menores, mas que precisam ser tratados também, porque são pontos que geram essas polêmicas no dia a dia e tensões com os órgãos de controle. E os órgãos de controle não estão errados, não é nenhuma crítica nesse sentido, porque tem uma leizinha antiga que fala que os imóveis das instituições não podem ser utilizados de modo gratuito. Eu entendo que não é gratuito nesse caso, mesmo a lei não tratando. Por quê? Porque ela está prestando um serviço para a instituição, e ela poderia cobrar por esse custo via ressarcimento dos custos operacionais. Se ela não cobra, se a gente não cobra o aluguel, ela também não cobra os custos operacionais. Então, enfim, a rigor não é gratuito. Mas é importante que isso esteja de modo claro na eventual reforma que venha a ser feita. Meus caros, por hora, era isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que vocês ainda vão falar, conversar, perguntar. Estamos à disposição. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gesiel. Como nós vemos, essa discussão sobre as alterações da Lei 8958 são bastante profícuas, né? Ontem, nós, no colégio, tivemos um painel sobre isso também. Levou metade da manhã, com discussões bastante acaloradas, às vezes. Ela é uma lei que já está aí há 20 e tantos anos. Ela funciona, porque nós operamos ela, já foi remendada, já foi ajustada, mas, de fato, quando você
passa a examiná-la, você percebe uma série de pontos que devem ser melhorados em vista da evolução das relações entre nossas instituições e as apoiadas, né? Eu vou fazer uma rápida complementação daquilo que nós discutimos ontem no colégio, de procuradores, ou dos advogados, né? Procuradores são vocês. E depois nós passamos, então, para o doutor Sávio, a doutora Daniela e o deputado Pancera para finalizar. Aproveitando o gancho sobre a remuneração, que nós utilizamos e somos remunerados a respeito das nossas atividades, ninguém deve trabalhar de graça, né? Então, as fundações têm o direito de receber pelo serviço que faz. E isso é um tema bastante polêmico, no sentido de como operacionalizar isso. Eu estou fazendo um contrato, eu posso cobrar um preço, eu estou fazendo um convênio, mas esse convênio, de fato, tem conjunção de interesses entre os dois partícipes. Eu estou alocando recursos meus ou eu estou prestando um serviço, né? Então, uma das nossas sugestões foi que se colocasse na Lei 8958, de forma clara, como deve ser realizada a remuneração das nossas fundações. Isso já foi objeto, inclusive, de projetos de lei, foram discutidos na Câmara, e não é nada de muito diferente, é simplesmente esclarecer que as fundações fazem jus à remuneração de suas atividades, mediante previsão de recursos nos projetos, inclusive com a possibilidade de criação de fundos trabalhistas, fundos de risco, de forma transparente, de forma controlada, mas que possibilitem que as fundações sobrevivam para que aí sim possam cumprir sua missão estatutária de apoiar as instituições de ensino e de pesquisa, né? Outros pontos que nós discutimos foram um pouco mais simples, né, de compatibilização de artigos e tal. Não vamos entrar nesse aspecto aqui, porque uma palestra de advogados fica chata muito rapidamente, né? Então, mas outro ponto que eu acho talvez interessante seja trazer é ajustar uma conquista que o Confies já obteve no passado, que é a possibilidade de remunerar os seus dirigentes máximos, para que essa remuneração passe a se estender, facultadamente, obviamente, para a diretoria executiva. Naquela época, foi possível inserir apenas ao diretor máximo a possibilidade de remuneração, e a ideia de uma alteração seria incluir esta remuneração àqueles que efetivamente fazem a gestão das fundações. Nós temos casos vários em nossas fundações de professores, servidores, que estão lá todos os dias trabalhando pelo crescimento da fundação e o fazem de graça, né? Isso demanda a alteração da 8958, demanda a alteração da 12772, que é do servidor docente, demanda a alteração da própria 8958 para permitir a remuneração de servidor, porque nem sempre é um professor que está ocupando o cargo de diretor, eventualmente é um servidor, e hoje a 8958 não permite isso. E a nossa proposta não é abrir isso de forma irrestrita, uma vez que o espírito da lei nos pareceu que não era de remunerar indiscriminadamente os conselheiros e etc., mas sim aquele servidor que esteja lá à frente da fundação, trabalhando todos os dias por ela. Outro ponto que foi discutido bastante ontem foi a possibilidade de acabar com a discussão sobre as bolsas, né? A 8958 permite pagamento de bolsas nos projetos em que nós fazemos a gestão, e essas bolsas têm implicações no sentido tributário, essas bolsas têm implicações quanto ao destinatário, quanto à origem de recursos, e já houve uma tentativa no passado, que foi vetada, de incluir um texto que traga segurança jurídica para as fundações no pagamento das bolsas, para não serem acionadas pela Receita Federal, né? A ideia é trazer para a 8958 um dispositivo semelhante ao que foi inserido no marco legal, quando trata das bolsas concedidas nas atividades junto às empresas, né? Não é uma... Se você conceituar aquela bolsa da Lei de Inovação, ela tem as características de uma bolsa tributada, mas a lei, incentivando estas atividades, isentou o tributo da bolsa. Essa é a ideia. Então, as bolsas concedidas nos projetos geridos pelas fundações, junto às universidades, junto às ICTs, elas teriam o mesmo tratamento de incentivo fiscal.
Isso vai ter que, certamente, ter um trabalho de convencimento e demonstração junto ao planejamento, fazenda e etc., para demonstrar que não há uma renúncia fiscal significativa, né? Mas essa é uma das nossas ideias. E, por fim, apenas um outro ponto, nós temos alguns outros que o Confis depois vai apresentar num documento, mas uma outra questão que foi levantada ontem é a questão do cumprimento das cotas de aprendiz e de pessoas com deficiência. É uma legislação trabalhista, de importância social, nós reconhecemos isto, mas que às vezes traz problemas, inclusive financeiros, com multas aplicadas às fundações, porque a fundação ela tem um determinado pessoal seletista vinculado à administração central e tem outros contratados vinculados aos projetos. Por vezes, eu me lembro de um exemplo, acho que da COP, que você tem uma plataforma de petróleo lá no meio do mar, em que você não consegue alocar um profissional que cumpra essas características. Por outro lado, se você tem uma quantidade grande de funcionários fora da sede, isso vai impactar na quantidade de cotistas que você deve ter na administração central. Então, essa foi uma proposta também de alterar a Lei 8.213 e o Decreto 5.598, no sentido de que as cotas sejam calculadas sobre os funcionários da administração central e não de todos os projetos, né? Devidamente justificado, eu imagino que isso não seja de grande dificuldade. Esses foram apenas uns apontamentos, a gente fez algumas outras inserções, mas são muito jurídicas, arrumar o artigo daqui para lá, de lá para cá, e colocar compatibilizações de texto, porque com os vários ajustes que a lei sofreu ao longo do tempo, ela vai perdendo um pouco de sua coerência, né? A doutora Fabiana Menezes, lá do UFMG, sempre bate bastante na questão da eficácia, eficiência e da boa legislação, da boa legislatura, talvez, né, como fazer uma lei que não conflite com as demais, né? Então, era isso que nós, do colégio, gostaríamos de trazer para cá, e eu acho que agora a gente pode passar, então, ao doutor Sávio, que vai falar sobre o decreto. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria tremenda estar aqui. Acho que já é o terceiro ano que eu estou aqui acompanhando com vocês. É uma alegria ver o Confis nesse tremendo sucesso, Peregrino, a quem eu cumprimento já e agradeço o convite por estar aqui, podendo colaborar com as discussões. Falava que mais de 330, né, participantes. Então, isso me deixa muito feliz e deixa muito contente. O Ministério da Ciência e Tecnologia, em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu gostaria de destacar os importantes avanços que vêm sendo tomados aí pelo Confis nos últimos anos. Cumprimentar, né, o ministro Pancera, que é defensor árduo e imbatível aí da nossa agenda de ciência e tecnologia. Nos últimos anos vem abraçando a nossa causa com muita força, com muito empenho. Muito obrigado, ministro, por todo o seu empenho. Minha colega, Daniela Godoy, do MEC, com quem a CEPED, do MCTIC, compartilha aí, né, com a CESU do MEC o dever de fazer o credenciamento das fundações de apoio, procurador Gisel, André, é uma alegria estar realmente aqui com vocês novamente. Antes de entrar, a gente não, né, aqui a gente vai fazer uma dobradinha, eu e a Daniela, mostrando não a lei 8958, mas sim aqui o decreto que regulamenta, um decreto que está em revisão. Uma das primeiras provocações que me recordo, quando entrei nessa temática, foi do Peregrino colocando, olha, a gente precisa fazer um sistema de autogestão, de autorregulação das fundações de apoio. O credenciamento atual é um sistema extremamente burocrático, complicado, que onera em tempo de forma árdua a própria administração central, o próprio MEC e o MCTIC, e que faz pouco sentido para uma administração moderna, que a gente deve sempre buscar. Então, nesse espírito, a gente está promovendo a discussão do decreto para desburocratizar, facilitar a vida das fundações de apoio e aumentar o relacionamento das ICTs com as fundações. É nessa linha que a gente vai fazer aqui essa dobradinha, eu e a Daniela. Antes de entrar nessa temática, o que o Ministério vem fazendo mais relacionado às fundações de apoio? Primeiro é celebrar aqui com vocês o decreto de fevereiro, o decreto 9283 do Marco Legal,
que simplifica, desburocratiza as relações com o sistema, dentro do sistema de ciência e tecnologia. O decreto traz um novo sistema, um novo regime para os convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é objeto também de muito uso dos senhores das fundações de apoio, especialmente no que a gente se refere às relações com a FINEP, né, com os convênios estabelecidos com a FINEP, que são todos abrangidos aí por esse novo decreto. A gente ainda está fazendo um grande esforço para que o decreto se torne realidade, entre em implementação, mas traz uma série de inovações com ganhos para a desburocratização que vão ser alcançados, oferidos mais ao longo dos anos. Nessa linha também, a gente vem avançando no sistema que foi colocado como obrigatório no Decreto 8240, de 2014, que mudou, né, o 7423, de 2010, lá no artigo 12A, a obrigatoriedade de um sistema específico para os convênios SCTI, né, os convênios de ensino, ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente vem discutindo com a nossa RNP, com a Rede Nacional de Pesquisa, a formulação dos requisitos que vão compor aí um sistema para convênios SCTI, PDI, e espero que no ano que vem a gente consiga ter avanços significativos para isso sair do papel e a gente ter esse sistema operando num olhar moderno, num olhar que contemple aí os avanços que a gente colocou pela 9283. Entrando mais especificamente, então, no decreto que a gente está em discussão, e a gente tem uma minuta dele, do 7423, a gente tem toda uma legislação aí que ampara isso, né? Por favor. O contexto é a própria lei, 8958, o decreto 7423, que a gente está buscando a revisão dele, e a portaria que já mudou a questão da autorização, a portaria de 2012. O contexto é justamente esse que eu vinha falando, da desburocratização, esse é o espírito que a gente vem trabalhando, né, de simplificar as relações, de aproximar a ICT, de aproximar as fundações de apoio da própria ICT, fazendo com que o papel da sede do governo seja mais de olhar político, olhar o direcionamento das fundações de apoio do que fazer um trabalho cartorial, um trabalho de conferir documentos, que é o que a gente vem ainda se debruçando no âmbito do GAT, né? A gente tem como benefício a simplificação das relações, né? E o que a gente espera é que a gente tenha esse decreto, se possível ainda esse ano, publicado, né, com muito otimismo. Ainda que não publicado, que a gente seja capaz de colocar para os próximos gestores a importância e a relevância disso. É um tema pacífico, é um tema que de fácil entendimento e está no espírito todo de desburocratização, né? Então, foi formado um grupo de trabalho em fevereiro do ano passado para a gente fazer essas discussões, né? O MEC, o MCTIC e o Confis se debruçaram fortemente sobre isso. Houve, inclusive, uma ampliação dessas discussões, né, Daniela, com a Andifes participando conosco desses debates, a própria CGU também contribuindo, né, e no que culminou aí a redação que a gente tem hoje para esse decreto. No contexto, o senhor já sabe, a gente tem ampliação do prazo, né, de 2 para 5 anos do credenciamento, né, com a medida provisória 785, depois com a portaria conjunta do MEC e MCTIC de 17, e a proposta de alteração vem de uma discussão que vem desde o ano passado e que foi encaminhada esse ano também para apreciação da CGU, e a gente está aguardando um pouco do posicionamento deles para poder avançar também nessa proposta que a gente vai apresentar. Eu vou só fazer elencar aqui os principais pontos de alteração e vou passar a palavra para a Daniela tratar mais especificamente de cada um deles. Mas esses seriam os 5 tópicos principais que a gente teria de aprimoramento desse decreto. Primeiro, é reforçar as relações, né, entre as ICTs e as fundações de apoio. Então, todo esse relacionamento que hoje é mantido, fundação de apoio com credenciamento MEC e MCTIC, seria boa parte deles transferido para a relação direta com a ICT, né? A gente teria os ministérios teriam muito mais um trabalho mais de supervisão, de regulação, do que de fazer um credenciamento, um acompanhamento da documentação formal que hoje é feito, né?
A ideia de ter as duas figuras, né, de credenciamento, autorização, isso seria apenas de uma figura só, apenas do credenciamento, né? Um prazo único de 5 anos, e aí consoante com a autorização que veio pela medida provisória, né, a autorização deixando de existir, passando a ser só o credenciamento, e, por conta de uma questão legal, uma antecedência mínima de 90 dias para que até antes de esperar esse prazo de 5 anos, que o pedido de credenciamento seja feito com uma antecedência mínima de 90 dias. Nosso entendimento é que já está bem maduro, já está bem madura essa redação, que traz ganhos significativos para o relacionamento, muda a lógica de relacionamento do sistema, no sentido de simplificar e desburocratizar. Então, é isso. A Dani vai mostrar um pouco para vocês do conteúdo disso, do que está na redação, e a gente vai ficar aberto aqui para tirar dúvidas, suprir qualquer questionamento que os senhores tenham sobre esses pontos. Boa tarde a todos. Eu gostaria também aqui de agradecer por mais esse convite do Confis. Também tenho acompanhado, assim como conjuntamente com o Sávio, com o MCTIC, esse debate, né, de simplificação, desburocratização. Eu acho que a primeira vez que eu estive com vocês no Confis foi em Belo Horizonte, em 2016, né, e já introduzimos, então, essas mesmas ideias, né? Acho que os conceitos que conseguimos desenvolver um pouco até aqui, que foram mais desdobrados e conseguimos implementar já, né, com a publicação da medida provisória, que depois se tornou lei, a extensão do prazo de 5 anos, né, acho que foi uma grande vitória, e que o trâmite é um pouco mais, né, delicado, envolve o Congresso também, então, assim, levou mais tempo, apesar de ser uma modificação, acho que levaria mais tempo, demandaria mais trabalho, acho que foi uma grande conquista, e estamos todos felizes com ela. Acho que, reforçando um pouco do que o Sávio falou, a ideia de consenso que vínhamos alcançando é de que se faz muito retrabalho também, né? Eu acho que, nesse credenciamento, a própria existência de diversos vínculos, né, entre fundação de apoio e instituições apoiadas leva a uma sobreposição de processos, né? Em muitos dos quais a documentação é muito parecida, né? Então, vocês conhecem bem, quem trabalha direto com a fundamentação, a instrução dos processos de pedido de credenciamento e autorização, sabe que vocês mandam a norma de relacionamento em cada um desses processos, mandam os estatutos. Então, o que demanda o trabalho de vocês de levantar a mesma documentação para múltiplos processos também é um trabalho que nós temos de analisar essa mesma documentação para múltiplos processos. Então, entende-se que, de fato, né, é um fluxo muito burocrático e pouco eficiente, né, sobrecarrega todo mundo, todas as pontas. E, como o Sávio falou, termina sendo uma atuação muito cartorial, né? Assim, muito documental e de uma verificação burocrática, de fato. Então, a ideia de simplificar e tornar, assim, reunir todos esses vínculos em um só, se entende que é a mais prática e que, de fato, deve ser buscada, implementada e a que está sendo contemplada nessa minuta de decreto. Para as principais alterações, né? Vamos passar aqui rapidamente por cada uma delas. A Fundação, então, ela vai poder apoiar múltiplas instituições no âmbito do credenciamento, então será só um instrumento, né, uma portaria, como vocês hoje têm várias, seria uma portaria em que a instituição seria credenciada para apoiar uma ou as diversas instituições, as diversas ICTs. Uma vez que ela fosse publicada, ela poderia incluir uma nova instituição apoiada sem alteração da vigência, ou seja, seria um aditamento para inserir uma nova instituição, sem alterar o prazo de 5 anos. Né? Então, se inicialmente, no prazo de 5 anos, com a publicação, fossem 4 instituições, e 2 anos depois ela quisesse inserir uma nova, isso poderia ser feito com um aditamento, mas, para essa última, seriam, digamos, os 2 anos finais da vigência, né? Não alteraria o prazo da vigência. Ele seria instruído por uma declaração do dirigente máximo da instituição a ser apoiada, o que hoje é feito por diversas... A documentação exige o requisito, diversas atas, né, do colegiado superior, e também uma ideia de mencionar isso como o dirigente máximo, é porque também foi se percebendo
ao longo do tempo da prática do credenciamento, que as estruturas são diferentes. Então, nem todas as ICTs têm o mesmo colegiado máximo, né? Nem todas têm a estrutura de uma universidade, de um instituto federal. Então, né, resolveu-se simplificar e deixar essa indicação. Como sabe também, já adiantou, por vezes o trabalho do GAT hoje, do Grupo de Apoio Técnico, vira uma intermediação dessa relação entre a instituição apoiada e a fundação de apoio, que a gente entende um pouco desnecessária, né? Ou seja, a documentação de aprovação do relatório de gestão, por exemplo, da concordância com o credenciamento, ela tem que ser entregue para o grupo de apoio técnico, mas muitas vezes a gente chega, quando o pedido chega, não tem essa documentação. Então o GAT diligencia para que a fundação solicite a instituição apoiada. Então fica, né, uma certa triangulação desse pedido. Então entende-se que, se tudo isso pudesse ser feito por meio de uma declaração, de fato isso passa a ser descentralizado, né, ou transferido do grupo de apoio técnico para a própria instituição apoiada, né, levantar toda essa documentação e atestar. O que teria que conter essa declaração? Basicamente, assim, os mesmos requisitos que tem hoje, né, de uma forma simplificada, ou seja, a adequação do Estatuto Social, que hoje já é entregue, né, o Estatuto Social, mas sem aqueles requisitos de composição do órgão dirigente máximo da Fundação de Apoio, né, com mais da metade de membros indicados pela instituição apoiada. A gente entende que também, no âmbito de um credenciamento único, isso não faria mais sentido, né, então a composição ficaria mais livre, né, por parte dos dirigentes da Fundação, para integrar o conselho curador da Fundação de Apoio, por exemplo, com representantes de mais de uma apoiada, né, de uma forma mais diversa, uma representatividade maior das instituições apoiadas, das diversas instituições. A norma de relacionamento, que também já é um requisito atualmente, poderia ser constar dessa mesma declaração. Os documentos de regularidade fiscal da Fundação de Apoio, né, as diversas certidões que já são enviadas hoje em dia. E aí, sim, aquelas declarações ou documentos ou aprovações que eu mencionei mais cedo da instituição apoiada, também já passam a ser declaradas pelo dirigente máximo, como a concordância. No credenciamento seria só a concordância, né? No recredenciamento que tem mais documentos, mas a gente vai entrar em seguida com o credenciamento. E a aprovação da norma, também de relacionamento, pelos órgãos competentes da instituição. Agora, no âmbito do recredenciamento, além da documentação do credenciamento, no recredenciamento, uma vez que teria já havido o transcurso de alguns ciclos, né, de gestão, devem então ser entregues também ou apresentados, dentro também ainda da declaração do dirigente máximo, aqueles documentos relativos à gestão, né, o relatório de gestão, a avaliação de desempenho, a mesma concordância, né, e aprovação, só que agora também do relatório de gestão e avaliação de desempenho, o atendimento das regras de transparência estabelecidas no artigo 4º, que hoje eles estão só na lei, não estão no decreto, então, às vezes, isso também gera um pouco de confusão, principalmente no início dos credenciamentos, após a edição do decreto, essa indicação faltava um pouco, né, agora, depois de algum tempo, já foi mais incorporado na prática, né, dos pedidos de credenciamento. E a regularidade da prestação de contas da Fundação de Apoio também seria um novo requisito, que também decorre, né, desse esforço por ampliação, reforço da transparência. E, por fim, a adequação do Estatuto Social e da norma de relacionamento apenas deveriam ser apresentadas caso esses instrumentos tenham sofrido alguma alteração, que é uma previsão que já existe, mas não é muito invocada nos pedidos de credenciamento. Então, esses documentos são sempre mandados novamente. Então, eu acho que isso reforça um pouco a desnecessidade de apresentar sempre, né, essa mesma documentação, ainda que ela não tenha sofrido alguma alteração. Bom, por fim, uma vez que a gente apresenta como essa documentação agora vai poder integrar uma declaração, ou seja, um ateste pela própria dirigência da instituição apoiada, ou seja, né, esse trabalho de análise da documentação deixaria de ser essencialmente do GAT, né, ele vai poder ser revisado e supervisionado pelo GAT, como o Sávio falou, mas não seria ali a sua atividade primordial. Diante disso, o grupo de apoio técnico teria
desempenharia, assim, focaria sua atividade em duas funções principais, né, em 2 pontos principais. A primeira previsão é uma que também já consta do decreto, mas pode ser reforçada, que é a prerrogativa de solicitar documentos, diligências, medidas ou qualquer, né, outro ato que entenda necessário para a instrução do processo, né, e para esclarecer eventuais situações obscuras nos pedidos. E, por fim, também o estabelecimento de critérios e indicadores para avaliação de desempenho das fundações de apoio. Critérios esses que considerem padrões de eficiência e contribuição para o avanço da pesquisa científica, tecnológica e de inovação alcançada por meio dos projetos, né, realizados em parceria com as instituições apoiadas. E, de novo, né, aqui a gente retoma essa ideia de que o GAT tem uma atuação, uma interferência, ingerência, na verdade, desculpem, mais qualificada, né, um pouco mais voltada para a formação, né, para subsídios para a formação das políticas públicas de incentivo, né, mesmo ao desenvolvimento da pesquisa no âmbito das ICTs, em parceria com as fundações de apoio. Então, a ideia é de que o nosso papel possa ser também aprimorado em relação a isso, em relação ao credenciamento, e que ele possa virar uma ferramenta, um instrumento de fomento das políticas. A ideia é essa e, enfim, estamos aqui expondo e abertos às contribuições e dúvidas que vocês tenham e possam apresentar. Obrigada. Obrigado, doutora Daniela, doutor Sábio. Deputado Pancera, por favor, para as suas considerações. O auditório cheio aqui mostra a importância que nós damos à nossa lei de inovação e a curiosidade que temos com as novas alterações do decreto e do nosso credenciamento, né? Por favor, deputado. Boa tarde. É um horário cruel para discutir lei, né? Termo de lei, não é? Logo depois do almoço, dá uma certa preguiça. Eu fiz um pequeno apanhado, Sávio. Coisas que vocês já sabem, mas que a gente tem que colocar rapidamente. A criação da Lei 94. Aqui são as principais alterações que eu detectei junto com a consultoria da Câmara, 2010, 2013 e 2016, da lei, né? Houveram um conjunto de outras, mas a de maior impacto, a Lei das Licitações, né? Depois, quando mexeu na questão da estrutura de cargos e carreiras do Magistério Federal, e, por fim, o marco legal do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que altera bastante para melhor, mas o fato que ele altera a Lei 8958 e seu funcionamento. Né? Então, isso aqui são, vamos dizer assim, nós temos 7 ou 8 alterações. Quando a gente pega o conjunto da lei e vai ler a lei, você vai ter todo cheio de retalhos, né? Você apresentou a lei aí, cheio de retalhos que talvez, de fato, nós temos que pensar o conjunto da obra, né? E não apenas algumas alterações. Eu vou pular isso aqui, depois eu volto para cá. E aqui foi a pedido do presidente Peregrino, a gente apresentou o projeto 6461 em 2016, que já trabalhava mais algumas alterações a pedido dele para tornar menos burocrática a aplicação da lei. Essa lei está aguardando o parecer do relator na Ciência e Tecnologia, não evoluiu muito, mas algumas coisas podem vir a ser consertadas aí pelo decreto, né, do que conjunto da lei. Depois eu abordo melhor essa questão. E aqui, vamos dizer assim, o que está muito candente entre a gente, o debate, é a medida provisória 851, que cria os endowments, que era uma lei que nós estávamos fazendo, haviam 2 leis, né, da deputada Bruna Furlan, e a outra, um projeto de decreto legislativo da senadora Ana Amélia, que nós vimos acompanhando com o Confies e outras entidades toda a tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, e o governo, agora, no âmbito, né, quando ocorreu o incêndio do Museu Nacional, o governo baixou 2 medidas provisórias, a 850, a 851. A 850 cria a Agência Nacional de Museus, transformando o IBRAMA, não é pauta nossa, mas a 851 ele apresenta, então, através de uma medida provisória, um conjunto de iniciativas legais para a gente criar uma lei de endowments aqui no Brasil, dos fundos patrimoniais. Eu faço parte da comissão que está analisando a lei,
né? Temos feito um debate, o Sávio esteve lá com a gente também, já debatendo, né? Ontem a relatora apresentou o seu relatório, a deputada Bruna Furlan. Obviamente não houve consenso, a sessão da comissão mista ela foi suspensa, nós mantivemos, não encerrou a reunião, mas manteve suspensa para retornar terça-feira da semana que vem, e suspendeu por quê? Para não perder o quórum da comissão, ver se a gente consegue votar o relatório na semana que vem. Porque a medida provisória ela tem validade até janeiro, mas a gente nós teremos o Congresso funcionando até o dia 17 e 18 de dezembro desse ano. Então, se a gente não aprovar nesse tempo, a gente não consegue aprovar a medida provisória. Nós, semana passada, nós aprovamos a 845, caducou a 844, essa semana aprovamos a 846, e não existe força política, nem da oposição, nem da situação, de aprovar sozinho uma medida provisória. Então, por mais que o governo queira impor a sua redação à medida provisória 851, o governo sabe que, se não negociar com a oposição para não retirar a obstrução, não consegue aprovar a medida provisória. E ela caduca perde validade em janeiro. E daqui até lá nós temos que avaliar, votar ainda diversos vetos do presidente Temer, mais a lei orçamentária do ano que vem. Então, existe pouco tempo para a gente votar em plenário da Câmara e Senado aprovar uma medida provisória. Então, esse tem sido, vamos dizer assim, a nossa argumentação junto ao governo para que ele modifique o texto da 851 e nós possamos ter um consenso e votar de consenso isso, tanto na Câmara como no Senado. E nós conseguimos bons avanços já, né? Nós conseguimos, por exemplo, excluir o capítulo 3, né, que o governo bancou isso, mas ninguém queria aquilo ali, aquela história, né? Você vê o jabuti no alto da árvore, você sabe que ela não sobe lá, alguém colocou o jabuti lá, né? Agora, qual é o motivo de estar o jabuti em cima da árvore que ninguém explica, né? Então, nesse caso, o jabuti era o capítulo 3, que ontem, depois de muita pressão, a relatora concordou em retirar. E havia uma vedação expressa à participação das fundações de apoio nos fundos de endowments, né? E isso não tem sentido, porque se alguém vai investir recursos numa fundação ou num fundo de investimento, né, o patrimonial, a pessoa que vai investir é que vai avaliar o risco ou não. Não tinha sentido o governo impedir as fundações de apoio de elas participarem. Nós conseguimos ontem avançar até... existe a vedação das fundações de apoio serem, no texto da relatora, receptoras de recursos, administradoras dos recursos de um fundo, mas apenas permitindo que as fundações de apoio possam ser executoras dos fundos patrimoniais. Hoje nós já tivemos uma reunião agora de manhã com alguns deputados, notadamente eu e Paulo Teixeira, do meu partido PT. Nós conversamos, ligamos para a deputada Bruna, marcamos uma nova conversa para terça-feira, às 10 da manhã, dos deputados que estão mais atuantes no assunto, e depois estamos convocando as entidades, inclusive com o FIES, para uma reunião às 11 horas, ver se a gente consegue um acordo do texto para votar o texto na parte da tarde de terça-feira, e aí sim, na semana seguinte, fazer a votação na Câmara e no Senado, para que possa ir à sanção do presidente. Mas já estava conversando com o Fernando Peregrino, nós temos que ter algumas propostas de redação naquilo que tange as fundações de apoio, para que fiquem o mais contempladas possíveis as fundações de apoio, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que não constava na 851 são os incentivos fiscais, né? Que por que alguém vai colocar dinheiro numa fundação de apoio, né? Então, tem que ter um ganho, né? Tem que ter um retorno. O governo já concordou, no relatório já prevê alguns incentivos, né, da questão de imposto de renda, o que ajuda bastante. Então, quer dizer, estamos no limiar de ter uma lei da fundação dos fundos patrimoniais com a participação das fundações de apoio. Então, a nossa grande batalha terça-feira é a gente modificar
o artigo em que prevê a participação das fundações de apoio na questão da 851, dos fundos de endowments. Então, essa é a nossa batalha mais importante. Agora, pelo que eu estou vendo, eu seria daqueles que acham que tem que fazer uma lei, uma nova lei para 8958. Né? E eu acredito que aquilo que for apontado a partir aqui do Congresso de vocês, das atas do Congresso, nós levaremos para a Câmara para ver se a gente apresenta uma redação ainda esse ano, se a ideia for uma nova redação de uma nova lei, com alguns senadores e deputados. A gente pode fazer um projeto de lei em conjunto. Ontem estava aqui, quem viu, estava aqui o senador Anastasia, né, que foi advogado da Fundação de Apoio lá da UFMG, que entende bastante da importância das fundações de apoio e que pode ser um bom parlamentar para ajudar a gente a defender uma nova lei na próxima legislatura, junto ao Congresso Nacional. Mas a ideia seria, se a demanda de vocês, a resolução desse Congresso, né, for de uma nova lei, nós faríamos a lei, apresentaríamos ainda esse ano, e aí acompanharíamos a tramitação ao longo da próxima legislatura. Né? Então, por isso que eu vim participar do debate, para a gente entender qual a demanda de vocês, né? O que aqueles que operam na ponta, as fundações de apoio, pensam em relação à lei, e, a partir daí, a gente transformar, fazer um texto, se for o caso, apresentar uma nova lei, um conjunto de parlamentares, e acompanhar o processo na gestão na próxima gestão. O Fernando Peregrino não se encontra aqui, mas, junto com ele, junto com o Ildeu e com o Davidovich da Academia Brasileira de Ciências e o Ildeu da SBPC, nós também estamos agora formatando um observatório da ciência no Legislativo. Não necessariamente será esse o nome, mas nós queremos ter um ponto focal das entidades que fazem ciência, inovação e tecnologia, como existe uma organização daquelas diversas entidades, setores industriais, representações da indústria na área, por exemplo, da agricultura, que a Frente Parlamentar da Agricultura é muito forte lá na Câmara, mas ela é muito bem assessorada também por entidades que reúnem as diversas demandas e são protagonistas junto ao Congresso das suas demandas. A nossa ideia também é que o setor tenha um ponto focal, uma organização, né, a partir já de fevereiro do ano que vem, em que consiga pegar todas essas demandas que o setor tem, do ponto de vista legislativo, análise de cenário, proposituras de novas leis, análise de novas leis, aquilo que deve, que não deve ser aprovado, aquilo que é prioridade. Né? Nós temos lá, Sávio, mais de 300 projetos de lei tramitando que, de uma forma ou de outra, envolvem o setor. O que é prioritário? Qual é o eixo do setor? O que o setor efetivamente precisa? Quais são os projetos que têm prioridade zero? Quais são os projetos que têm alta prioridade? Né? Ou seja, ter algum lugar que analise isso, leve isso para dentro do Congresso e atue de uma forma consistente, né, e permanente dentro do Congresso, para que o setor tenha uma representação. E, quando vier o debate sobre orçamento, também ter um preparo, né, melhor da análise orçamentária, aquilo que é fundamental, onde pode retirar recursos, onde é prioritário jogar recursos, né, para que o setor seja representado. Então, a nossa ideia também é avançar nessa questão de, já provavelmente em fevereiro, no início da futura legislatura parlamentar, em já ter esse escopo funcionando e uma representação do setor como um todo junto lá ao parlamento. E o CONFIES tem sido importante nesse debate, né, junto com o SBPC e a ABC, e nós já temos até um texto básico já para percorrer nas entidades, da gente criar esse órgão, né? A gente chama hoje de observatório, não sei se vai ser esse o nome, né, mas em um ponto focal em que todas as entidades, todos os setores que trabalham com ciência, tecnologia e inovação possam encontrar apoio e ter uma atuação mais incisiva e decisiva junto ao parlamento. Acho que é isso, depois a gente retorna a falar. Obrigado. Bom, boa tarde.
Sou o professor Barros Neto, sou da Universidade Federal do Ceará, atualmente na diretoria do Confis. Eu fiquei bastante satisfeito, a gente já tinha até conversado, eu e o André, com essa discussão a respeito da alteração da 8958, certo? Em 2 pontos realmente muito importantes. Nós temos tido sérios problemas na nossa instituição com essa questão da indefinição clara na lei do que é papel da fundação, do que é papel da IFE, certo? Então, por exemplo, nós chegamos lá e o procurador disse, não, vocês são responsáveis também por execução, vocês não é só gestão, né? Por exemplo, nós não somos isentos, nós não somos imunes ao ISS, certo? Da prefeitura. E a universidade não aceita que a gente pague só os 5% sobre o nosso serviço, quer que pague 5% sobre o contrato como um todo, porque nós somos, certo? Então, isso é muito importante. Então, acho que isso, e eu já tinha conversado com o André, é importante deixar muito claro isso aí, porque, não sei, outras instituições, mas eu tenho tido muito problema lá na minha fundação com isso aí. A Procuradoria não entende, e não é só a Procuradoria, a Pró-Reitoria, certo? Ou seja, nós, muitas vezes, somos contratados como qualquer outra empresa que vai ser trabalhada para a universidade. E a visão deles é essa, certo? Então, acho que isso tem que deixar muito claro. A gente até tentou ver um texto e tudo, não é uma coisa muito simples, mas eu acho que isso tem que deixar muito claro. E essa questão do ressarcimento, tá? Porque aí, essa questão do ressarcimento também é outra briga que nós tínhamos. Eu estava até conversando aqui com um colega, um amigo lá da outra fundação, né? A pró-reitora antiga, a gente quase que entra porque ela queria que a gente fizesse uma planilha para ressarcir tudo da universidade. E eu nunca vi uma empresa que vai ressarcir uma coisa que ela executa. Certo? Então, na empresa eu não chego lá, rapaz, eu vou fazer um projeto e vou pagar R$10 por uma cadeira, por uma mesa, por um espaço. Isso não existe. Certo? Então, se a universidade é executora, então eu queria parabenizar e reforçar a importância de fazer essa definição clara do papel dos 2 entes desse processo para dar uma segurança jurídica para todos. A pergunta é muito importante e, de fato, a definição dos papéis é essencial. A gente tem visto algumas auditorias que acabam levando a sancionamento aos gestores, porque os contratos também, pela falta de definição dos papéis de modo adequado na lei, os instrumentos negociais que são firmados também acabam refletindo os mesmos erros, né, de indefinição dos papéis. E isso leva depois a uma execução ruim e os gestores ficam numa situação de vulnerabilidade. Então, é necessário, sim, avançar e definir melhor esse papel. Fazer uma pergunta aqui. Primeiro, eu quero agradecer todos aí que estão aí em cima, são parceiros de longa data nessa luta árdua das fundações de apoio. Quero fazer pergunta complementando a questão do chamado ressarcimento, né? Principalmente para o doutor Gesiel, o que ele acha sobre essa nomenclatura e qual seria a forma ideal, segundo a sua visão, das fundações serem retribuídas pelo serviço que elas prestam. Porque eu já manifestei minha opinião ontem no Colégio de Procuradores, do jeito que as coisas estão indo, o nome ressarcimento, como tem sido os órgãos de controle, uns sim, outros não, tem levado isso, vai causar o perecimento das fundações de apoio. Eu entendo que o ressarcimento não é a forma mais justa de se retribuir uma fundação de apoio por serviços prestados. Porque, se eu faço o ressarcimento, eu tenho que comprovar os gastos, ou sendo divisíveis ou indivisíveis. E como ficam os investimentos, como ficam os débitos trabalhistas, tributários, quem vai custear isso? Com que dinheiro? A gente não recebe dinheiro do orçamento, a gente sobrevive do nosso pão de cada dia, do nosso suor. Então, eu quero saber, na posição do senhor, o que você acha sobre essa questão da remuneração e se o ressarcimento é a melhor forma de se fazer isso. Boa pergunta, viu, doutor Rafael? Na verdade, a lei é omissa, né, quanto à remuneração da fundação de apoio. Primeiro, porque desde o início lá se entendeu que essa relação teria mais natureza convenial do que uma prestação de serviço. Mas, com o amadurecimento do modelo, a gente viu que, na verdade, é uma prestação de serviço, é um serviço de gestão administrativa e financeira, e que precisa ser remunerado.
O TCU deu um nome para essa remuneração, que é ressarcimento dos custos operacionais da fundação. Não me parece que é um termo adequado, mas ele entende que a fundação deve ser remunerada, o TCU entende que deve ser remunerada. Eu acho que nessa reforma agora, a gente precisa, sim, trabalhar esse ponto e colocar como a gente vai tratar essa remuneração. Isso que você coloca é muito sério. E até, voltando um pouquinho na pergunta anterior, da definição dos papéis, quando a gente fala assim, que o projeto é da instituição apoiada, isso significa que quem é executor do projeto não é a fundação de apoio, é sempre a Instituição Federal de Ensino, ou a ICT. De modo que o risco do projeto não é da fundação de apoio. Então, assim, fez um orçamento A ou X e não foi suficiente. Não é a fundação de apoio que vai ter que arcar com esse custo. A gente tem visto fundação de apoio falindo por aí, com débitos grandes a descoberto, e muitas vezes é por quê? Porque não teve uma definição correta do papel. O papel é gestor, eu sou contratado para fazer a gestão daquele interesse da ICT, gastar aquele dinheiro dentro de um plano de aplicação que me é apresentado, né? E, por esse serviço, eu tenho que ser remunerado. Como é que a gente calcula a remuneração? A própria Lei Geral de Contratações Públicas, ela fala que você define a remuneração a partir dos custos e de uma taxa de BDI, né? Lucros e despesas operacionais. Então, é a questão da gente deixar isso claro em um novo projeto de lei, em um novo texto, e a fundação saber calcular adequadamente qual é o seu custo, de maneira que ela não venha a ficar aí a descoberto nas suas obrigações financeiras. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou da Fundep, da UFMG. Parabéns aos palestrantes. Eu vou iniciar minha pequena fala pegando um pouco de carona nesse tema da remuneração. Considero que é pouco explorado o conceito que a própria lei de inovação, ou o decreto da lei de inovação, deu sobre custos operacionais de natureza indivisível. Ao se conceituar a indivisibilidade desses custos operacionais, jamais eles deveriam ser objeto de demonstração ou ressarcimento, ou seja, aquilo de fato era o custo da infraestrutura da fundação, que não se tem como dividir por projeto, até porque em muitos projetos a fundação atua graciosamente, de forma que essa receita da fundação, se de um lado ela é obtida no âmbito do projeto, ela custeia outros projetos que são naturalmente deficitárias e que a fundação não se nega a atuar. Eu acho que essa consideração é importante no sentido de reforçar, se não o conceito antigo de taxa, né, que, de certa forma, é palavrão aos ouvidos do controle, mas, de alguma forma, deixar claro que, qualquer que seja o projeto, a fundação possa, de fato, cobrar, a título de receita, pela atuação na gestão daquele projeto. Concordo com a modificação do artigo 1º, claramente, aquilo é um defeito de técnica legislativa com que a lei nasceu, ao fazer menção a uma dispensa de licitação de uma outra lei, de forma que, se a outra lei, no caso, a Lei 8.666, viesse a mudar, nós teríamos que, naturalmente, mudar o artigo 1º da nossa Lei 8.958, mas aquilo foi colocado ao embalo daquela dispensa de licitação que surgiu em 93, as entidades sem fins lucrativos. Então, a nossa lei é de 94, como tinha essa novidade na Lei 8.666 de 93, foi equivocadamente inserido aquele dispositivo. Mas o mais importante dessa alteração do artigo 1º, além da questão referente ao papel gerencial das fundações de gestão, é importante que, ao disciplinar que as universidades e as IFES possam se valer das fundações de apoio, que isso não esteja restrito a contratos e convênios, como está também no artigo 1º. Abriu-se um leque de opções e arranjos contratuais, sobretudo, inclusive a partir da lei de inovação, de forma que, ao extrair
a vinculação à dispensa de licitação, é importante deixar que as universidades e as ICTs podem firmar contratos, convênios, acordos, ajustes individualizados. Aliás, essa terminologia mais aberta do Decreto 7.423/2010, talvez seja interessante trazê-la para o artigo 1º, porque existem N formas de instrumentos na qual a Fundação pode, no papel dela, participar. Como também está sendo discutido o próprio Decreto 7.423/2010, acho importantíssimo rever aquele 2/3 como percentual de participação das equipes de projeto. Existem projetos com N características, né, do qual é necessário que discuta não só a fração, 2/3, mas o que de fato deve compor esses 2/3. Se eu tenho, por exemplo, um projeto de pesquisa a campo, onde eu preciso de uma mão de obra de muitas pessoas para coletarem dados que vão ser trabalhados no laboratório, não é possível que essa mão de obra externa venha a compor os 2/3, e, para tanto, eu tenho que pedir autorização do Conselho Universitário para viabilizar aquele projeto. Então, essa questão que veio herdada do Acordo 2731 de 2008, do TCU, e que o MEC encampou, talvez seja objeto de revisão. Por fim, fiquei muito feliz com a proposta de alteração da portaria de credenciamento, mas queria fazer uma ponderação final quando falou que o GAT pode emitir critérios e indicadores para avaliação de desempenho. De fato, é legítimo que ele coloque esses critérios, mas eu considero que é a título de referência, porque, na verdade, nossas IFES e CTs, num país como o nosso, elas têm características individuais absolutamente diferentes uma das outras. Então, ninguém melhor que as próprias IFES e ICTs estabeleçam os seus critérios para avaliação de desempenho das fundações de apoio e que elas próprias as validem. Acho que aí é um papel da IFE e da ICT, jamais como uma imposição, uma colocação. Acho que a doutora Daniela nem quis dizer isso por parte do MEC. É só isso que eu queria ponderar. Mas, no máximo, no geral, eu considero que as modificações vão ser bem-vindas ao nosso papel. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Você participa junto conosco do colégio, né? Então essas discussões realmente vão integrar todas as propostas de alterações e tal. Eu queria só pegar um ganchinho na sua última ponderação, porque o próximo painel será sobre justamente critérios de indicadores, né? A ideia, a gente sabe que cada fundação tem uma característica, um tamanho, uma capacidade diferente, mas os indicadores são necessários e a ideia é justamente essa, ter indicadores mínimos que todos possam atender, que atendam às fundações, que atendam ao MEC e ao MCTI, que atendam ao controle. Então, eu acho que, a partir daí, a gente pode evoluir. O próximo painel vai ser sobre esse assunto. Quanto ao 1/3, 2/3, salvo engano, isso está no nosso projeto de autorregulação, né? Nós já discutimos isso, então, eventualmente, pode ser transferido para a lei a partir de um entendimento de consenso entre Ministério, Fundação, Andifes, ICTs e etc. Se alguém quiser comentar mais as ponderações. Acho que eu posso complementar também mais algumas ponderações. Vocês estão ouvindo? Acho que eu não estou me ouvindo. Bom, em relação à participação, né, a exigência da participação de 2/3 do pessoal da apoiada nos projetos, eu concordo, eu acho, com essa sua essa demanda, né, essa proposta de revisão. Inclusive, o GAT já faz algum tempo que reviu o seu posicionamento acerca da exigência disso no credenciamento, né, porque, de fato, ele não está tá previsto a partir do artigo 6º do decreto, né, que não está inserido nos requisitos de credenciamento que estão no artigo 3º aqui. Mas, infelizmente, como também a regulamentação da portaria ficou diferente para autorização, e essa exigência da participação ficou, né, constou na portaria, então, de fato, foi a construção, acho que era o entendimento que se tinha à época, é uma das assimetrias que temos hoje, porque não, né, essa exigência não é vista para o credenciamento, mas tem que ser vista para autorização porque fica na portaria. Então, de fato, assim, é uma certa assimetria, né, de exigência entre os diferentes vínculos, e, inclusive, até porque o da portaria é mais curto, né, então, a vigência é só de 1 ano, né? As renovações são bem mais constantes, num espaço de curto
num espaço de tempo mais curto, daí a gente entende que isso sobrecarrega mais ainda, né? É mais requisito, mais comprovação para ser feito num período mais curto. Então, a gente entende que cabe mesmo essa ponderação, essa discussão sobre a revisão. Não está na nossa apresentação, porque, né, de fato, não consta mais do credenciamento, mas acho que é cabível e vale a gente anotar. Sobre os indicadores também, de fato, não quis dizer, a proposta não é de ser imposto. O que a gente sente hoje no credenciamento é porque isso é uma exigência, né? Está no decreto, não existe qualquer parâmetro. Então, o GAT tem que fazer uma análise muito casuística, né? A simetria é muito diferente. Por vezes, os pedidos chegam com avaliação de desempenho, não tem nenhum indicador, né? Que é uma avaliação textual muito curta, muito simples, muito concisa. Então, o GAT sente essa necessidade de, né, trabalhar, inclusive com a colaboração do Confis, né? Não seria uma coisa a ser discutida só entre os ministérios, né, as pastas envolvidas. O trabalho tem sido feito sempre, né, em diálogo, e a ideia é que continue sendo assim, até dos órgãos de controle. Então, a proposta é que seja bastante inclusivo, bastante participativo esse debate, e que também seja para o norte, assim, né, sejam parâmetros mínimos para nortear, acho que até ajudar. Muitas fundações têm dificuldade de entender, né, que tipo de indicador elas podem apresentar. Então, isso seria uma contribuição, mas, em todo caso, as justificativas são sempre cabíveis, né? A gente entende, a análise do GAT é sempre casuística dos pedidos de credenciamento e autorização. Em todo caso em que a fundação entende que não cabe, não é aplicável algum requisito, ou, no caso, algum indicador, ela sempre pode justificar, e o GAT vai ponderar em cima dessa justificativa. Acho que seria mais uma contribuição. Bruno, obrigado pela provocação. Nos últimos anos, o sistema tem sofrido bastante com a escassez de recursos. As fundações de apoio têm penado bastante. Mas a gente obteve alguns ganhos no campo da regulação, né? E tudo que a gente vem construindo, vem ganhando nesse tempo, foi no diálogo, né? Foi no diálogo com o FIS, foi na construção coletiva desses novos regulamentos, dessas novas regulações. Não é diferente no campo da avaliação, né? Tudo que a gente for propor, tudo que a gente for construir, vai ser feito conjuntamente com o Confis, com vocês, com a comunidade. O que a gente realmente se ressente é de, hoje, o MEC, a MCTIC, não ter um olhar mais ampliado do papel das fundações no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Educação. A gente só tem capacidade de fazer essa burocracia chata, cartorial, de ficar analisando documentação. Isso não faz o menor sentido. Isso não é bom para vocês, não é bom para a gente, não potencializa tudo que as fundações podem realizar para benefício do sistema. E o que a gente quer é qualificar a ação de vocês, cada vez mais avançar para um papel cada vez de protagonismo de vocês no sistema, de atuação na ponta, na fronteira do que é mais relevante para o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. E, nesse sentido, que os critérios de avaliação vão ser construídos. E sempre dialogado, nunca imposto, nunca foi o espírito nosso de construção dos avanços que nós tivemos até agora. Sim. Professor, pode falar. Desculpe eu ter saído aqui da nossa reunião. Eu estava assistindo a sua proposta, Gisele, gostei muito. E também do decreto, fiquei muito feliz com o decreto, embora possa passar por modificações. Já soube que o deputado Pancera apresentou também a questão do observatório. Você falou do observatório. Eu acho que é uma organização que torna permanente essa articulação nossa com o parlamento, porque tudo passa pelo parlamento, bem ou mal. Vocês podem acreditar que tudo passa por ali, é o eixo da terra ali, para bem e para mal. Então, mas o deputado, a gente tem que estar sujeito ao bem e ao mal. Mas o deputado, essa ideia a gente vai comprar, essa ideia de fazer parte de um consórcio de entidades como a SPPC, Academia de Ciências. O Confis tem que ter uma parte importante nisso, porque nós vamos discutir muita legislação ainda. Vai ter muita coisa a fazer no campo legislativo. Quanto à questão da participação das fundações no sistema de ciência e tecnologia, nós já capturamos dados do nosso sistema através do nosso sistema online, Confis, como é que chama? Quem Somos. Hoje, para você ter uma ideia, sabe, as universidades federais ficaram entre 7 e 10 bilhões de reais de gastos de custeio nos últimos anos por ano. Essa é a cifra.
tirando o pessoal. Mas custeio e capital giraram em torno de 5 a 7 bilhões. Se nós movimentamos, e não é um dado total, porque algumas fundações não responderam o questionário, mas nós temos, se nós movimentamos 5 bilhões, nós somos 50% ou 70% de acréscimo de recursos ao sistema das universidades federais, que é considerado o grande produtor de conhecimento. Mas não é só isso, não. Estava conversando com o professor Orlando, que foi reitor da Universidade de Goiás. E a gente estava acentuando que esse nosso dinheiro, o dinheiro que nós captamos, ele vai para a atividade fim. O dinheiro que a universidade está se referindo, de 7 a 10, é para o custeio. É limpeza, segurança, pagamento de luz, não vai para a atividade fim. O que nós capturamos é o dinheiro melhor, é o dinheiro nobre, é o que dá razão de existência da universidade. Então, é um desempenho, é uma fração importante. Nós somos 10 vezes o que o FNDCT é no ano. Nós somos 5 vezes o que o CNPq é por ano. Nós somos, sei lá, quantas vezes a CAPES. Então, é um subsistema valioso economicamente, como é propulsor da pesquisa, né? Então, isso, vamos ter que aperfeiçoar isso, e vocês podiam nos ajudar, né? Porque essa plataforma aí de captura desses dados, sem dado não há como a gente agir com uma forma mais precisa. Mas o Confis já começou. Queria parabenizar aí essa mesa. Acho que nunca vi auditório tão cheio assim. Rapaz, tá bom, hein? Casa cheia. Muito obrigado, professor Fernando. O deputado quiser fazer algumas considerações finais e depois nós encerramos, porque temos mais pela frente. Deu para notar aqui que tem umas polêmicas, né? A questão da remuneração dos dirigentes é uma conversa. O pagamento da bolsa e implicações, né? Ou seja, algo parecido com o que tem na lei de inovação. A questão das cotas de funcionários, o que é administração central, o que é fazer projeto, o que é ponta, né? Que não pode estar dentro da mesma cota, não é isso? Então, já são alterações interessantes, né? Uma definição clara de quais são as tarefas das fundações de apoios, para a partir daí determinar ou definir se é ressarcimento, se é remuneração pelo trabalho prestado, né? Então, vai ver que nós temos aí um bocado de coisa para elaborar. Então, ficamos à disposição, Fernando, daquilo que vocês definiram no Congresso. Se o objetivo for uma nova lei geral, a gente, junto com a consultoria da Câmara e com outros parlamentares que trabalham, que estiveram aqui ontem, outros que não estiveram, mas que têm um trabalho junto com a Confies, a gente apresentar ainda nessa legislatura, né, um conjunto de leis. Aliás, essa legislatura, tudo que se fala dela, ela fez a emenda constitucional 85, que permite trânsito de recursos entre custeio e investimentos, sem consulta prévia, fez o marco legal da ciência, o novo, né, que é uma lei importantíssima, né, e agora deve concluir aí a questão fez a lei de sigilo de dados, que é importantíssimo, porque envolve o fazer de vocês, isso vai ter implicações sobre o trabalho de vocês, lei de sigilo de dados para a internet, né, a prorrogação para 5 anos, e também agora, provavelmente, encerra com a lei dos endowments, né? Provavelmente, eu acredito que a gente consiga construir um apoio. Então, de fato, há muita coisa a legislar. Nós temos que ir para os estados agora, adaptar as leis estaduais. Eu acho que é uma tarefa. Eu estava conversando com o SBPC hoje, né, de manhã. Nós temos que esse observatório, esse ponto focal, ele tem que ir para os estados, adaptar as leis estaduais à nova lei nacional, para se criar uma certa, vamos dizer assim, uma harmonia, né, de forma que os estados também se beneficiem pelas novas leis e as universidades estaduais, as fundações de apoio nos estados também sejam propulsores de verba para pesquisa. Ou seja, nós temos, de fato, uma série de tarefas para os próximos anos e o Confies é um polo importante desse debate. Obrigado a todos. E para finalizar, então, eu gostaria de agradecer pessoalmente, em nome do Confis, a cada um de vocês por sempre estarem dispostos a vir aqui, a trazer estas ponderações, a nos ouvir e a dialogar
e trabalhar em conjunto pelo avanço do nosso país. E a vocês por trazerem as perguntas e participarem aqui. Então, uma salva de palmas, por favor. E vamos a um café e depois aos indicadores. Muito obrigado.